Os metais pesados constituem um importante grupo de contaminantes ambientais devido à sua persistência no meio ambiente, capacidade de bioacumulação e potencial de causar efeitos tóxicos em organismos vivos. A exposição humana a esses elementos pode ocorrer por diferentes vias, incluindo a ingestão de alimentos e águas contaminados, a inalação de partículas presentes no ar e o contato ocupacional em atividades industriais e de mineração. Entre os metais pesados de maior relevância toxicológica, destacam-se o chumbo, o cádmio, o mercúrio e o arsênio. Esses elementos estão amplamente distribuídos no ambiente e podem provocar alteração em diversos sistemas do organismo, como o sistema nervoso, renal, cardiovascular e reprodutor, dependendo da intensidade e do tempo de exposição. Diante da importância desses contaminantes para a saúde pública, este trabalho tem como objetivo abordar as principais características toxicológicas do chumbo, do cádmio, do mercúrio e do arsênio, destacando suas fontes de exposição, toxicocinética, mecanismo de ação tóxica, sinais e sintomas de toxicação, bem como os métodos de diagnóstico e tratamento. Olá, pessoal, aqui é a Karen, vou falar um pouquinho sobre o chumbo. Bom, inicialmente ele era considerado um subproduto da mineração da prata, mas com o passar do tempo ele começou a ser amplamente empregado em atividades industriais e atividades domésticas. Apesar de ter sido amplamente utilizado, ele não possui nenhuma função biológica no organismo e pode causar, sim, danos à saúde. Bom, onde ele pode ser encontrado? O chumbo pode ser encontrado no solo, na água, no ar e em alimentos e água contaminados. Além disso, está presente em baterias, tintas antigas, soldas, tubulações e em atividade de mineração e metalurgia. A principal forma de exposição da população ocorre por meio da ingestão de água e alimentos contaminados. Em relação à toxicinética, a principal de absorção é pelo trato gastrointestinal por meio de alimentos contaminados ou de água contaminada. As crianças elas absorvem mais chumbo do que os adultos, principalmente quando apresentam deficiência de cálcio e de ferro no organismo. Após ser absorvido, o metal ele é transportado pelo sangue e ele é distribuído para diversos tecidos do organismo e ele acumula principalmente nos ossos, nos dentes, no fígado, nos rins e no cérebro. Os ossos, eles representam o principal local de armazenamento, podendo reter o chumbo por décadas, então cerca de 94% fica retido ali nos ossos, e sua eliminação ocorre lentamente, principalmente pelas fezes e pela urina. Por isso, a exposição contínua do chumbo, ela pode levar a seu acúmulo no organismo e aumentar o risco de efeito tóxico ao longo do tempo. Oi, eu sou a Gabriela Santos, eu vou estar falando um pouco sobre a toxicodinâmica, sinais principais e tratamento diagnóstico da intoxicação por chumbo. O chumbo é um metal tóxico que pode causar danos ao organismo ao interferir em enzimas, alterando a comunicação entre células nervosas, prejudicando assim a produção de hemoglobina. Como consequência, pode alterar o sistema nervoso, renal, cardiovascular e hematológico. Os principais sintomas incluem dificuldade de aprendizagem, memória, dor abdominal, alterações renais e hipertensão. E um sinal clássico, que é a linha de delimitação da azul da gengiva na boca. O diagnóstico é feito principalmente pela dosagem de chumbo no sangue e o tratamento envolve afastar da fonte de exposição, oferecer suporte clínico e, nos casos mais graves, utilizar medicamentos quelantes para eliminar o metal do organismo. No final, a gente fez um resumo de tudo, bem detalhado para vocês. Eu vou falar sobre o cádmio. Ele é um metal pesado, altamente tóxico. Ele não possui uma função no organismo humano. Sua principal característica é a capacidade de acumular no corpo, principalmente nos rins e no fígado. O cádmio ele pode ser encontrado em ambientes contaminados, em atividades industriais, na fumaça, no cigarro e alguns alimentos cultivados em solos contaminados. Apesar da sua toxicidade, é utilizado na fabricação de baterias, pigmentos, ligas metálicas e componentes eletrônicos. A absorção ela ocorre principalmente pela inalação de poeiras e fumos ou pela ingestão de alimentos contaminados. Após ser absorvido, ele é transportado pelo sangue e acumula principalmente nos rins. O cádmio praticamente é metabolizado e eliminado muito lento, podendo permanecer no organismo por décadas. Eu sou Stephanie e vou falar sobre a toxicodinâmica do cádmio. O cádmio liga-se a metal ou tionina e acumula-se principalmente nos rins e fígado. Em excesso, ele pode provocar estresse oxidativo, lesão celular e interfere no metabolismo de minerais como cálcio, ferro e zinco. Alguns sinais e sintomas: intoxicação aguda, tosse, falta de ar, náuseas, vômito, dor abdominal e diarreia. Intoxicação crônica, proteinúria, insuficiência renal, dor óssea, osteoporose, anemia e fadiga. O diagnóstico é realizado por meio de histórico de exposição, dosagem do cádmio no sangue e na urina e avaliação da função renal.
Tratamento. A gente não tem um antídoto específico, então o tratamento se baseia-se na interrupção da exposição, suporte clínico, hidratação, monitoramento renal e tratamento das complicações. Olá, meu nome é Gabriel, vou falar um pouco agora sobre o mercúrio. O mercúrio ele é um metal pesado altamente conhecido pela sua toxicidade para seres humanos e para o meio ambiente. Ele é encontrado em 3 formas, sendo ela inorgânica, orgânica e elementar, sendo o metilmercúrio a sua forma mais tóxica. Agora, sobre onde ele é encontrado, principalmente na crosta terrestre, em pequenas concentrações do metal puro, porém a sua extração se dá principalmente através do cinábrio, que é um sulfeto de mercúrio, onde contém concentrações mais elevadas. Ele é utilizado principalmente em baterias, processos industriais, termômetros, lâmpadas incandescentes e outros. Agora, acerca da sua toxicinética, ele é absorvido principalmente através de vapores ou alimentos contaminados, como peixe, frutos do mar. Ele se distribui através da corrente sanguínea, onde ele se aloja principalmente no cérebro e nos rins, e a sua eliminação se dá principalmente através da urina e das fezes em pequenas quantidades, o que contribui para a sua bioacumulação no sistema. Ele pode atravessar facilmente a barreira hematocefálica e a placenta também. Olá, meu nome é Ariston e eu vou falar do mercúrio, toxicodinâmica. O mercúrio exerce seus efeitos tóxicos, principalmente por se ligar a grupos sulfídricos da proteína, alterando o funcionamento das enzimas e os processos celulares. Além disso, promove estresse oxidativo e afeta principalmente o sistema nervoso central. Sinais e sintomas de intoxicação. Os principais sintomas incluem tremores, irritabilidade, alterações de memória, concentração, insônia e dificuldades motoras. Também pode ocorrer alterações visuais e auditivas. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico é realizado por meio de histórico de exposição de dosagem do mercúrio no sangue, na urina ou no cabelo, depende do tipo da exposição. O tratamento inclui a remoção da fonte de contaminação, medidas de suporte e, em caso selecionados, terapias quelantes para auxiliar na eliminação do metal. Meu nome é Jennifer, eu vou falar um pouquinho sobre o arsênio. Eu vou começar falando um pouquinho das exposições e fonte. O arsênio é uma substância tóxica, geralmente encontrada em solo, rocha ou água. As pessoas podem entrar em contato com ele principalmente ao consumir a água contaminada. Pessoas que trabalham também em atividade de mineração ou indústria também podem ter esse contato. Agora, um pouquinho sobre a toxicinética seria que a absorção dele vai ser eficaz pela via oral e respiratória. Quando ela entra no organismo, o arsênio ele vai fazer uma absorção com facilidade, que vai passar por alguns órgãos, como o fígado e os rins. O processo é pelo fígado, que vai fazer uma eliminação de curto prazo, que vai ser eliminado pela urina. Boa noite, eu me chamo Ana Heloísa e eu vou falar sobre o arsênio juntamente com a Jennifer. Então, dando continuidade, eu vou falar sobre os mecanismos de ação e efeitos do arsênio. O arsênio, ele vai prejudicar a produção de energia das células e na intoxicação aguda ele vai causar vômitos e diarreias, enquanto que numa intoxicação mais prolongada, ele pode provocar alterações na pele e aumentar o risco de câncer. Passando para o próximo slide, falando um pouco sobre diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele vai ser feito principalmente pelo exame de urina e o tratamento vai consistir em remover as fontes de exposição e, em casos bem graves, utilizar medicamentos quelantes. Portanto, o arsênio ele vai ser uma substância altamente tóxica. A medida mais importante é identificar e eliminar rapidamente essa fonte de exposição. Oi, meu nome é Vanessa, eu vou falar sobre o ferro. Ele pode ser encontrado na hemoglobina, na mioglobina, em vitaminas férricas, multivitamínicos que a gente toma, em alimentos como carne, legumes, como também feijão, principalmente, e na indústria metalúrgica e siderúrgica também. Bom, a toxicocinética dele vai ser basicamente a entrada do ferro pela mucosa, que vai se ligar à proteína e se depositar como ferritina. Essa ferritina que libera o ferro para o sangue. E a partir daí a gente vai ter esse armazenamento no fígado, baço e medula óssea. Nosso corpo ele não possui um mecanismo muito rápido para a eliminação do ferro, que vai causar acúmulo, gerando uma possível intoxicação. A partir daí a gente vai ter interferência na fosforilação oxidativa celular, atrapalhando o ATP, vai ter radicais livres que podem causar danos aos nossos tecidos, e ele também vai atuar como agente oxidante, que vai causar lesões. Ele pode desencadear uma coagulopatia e insuficiência hepática muito grave, causando todas essas lesões ao nosso corpo.
Bom, sobre sinais e sintomas, são divididos em 5 estágios. O primeiro, até 6 horas, ocorre sintomas graves, como vômitos, hematemes e diarreia explosiva. Já o segundo, ocorre uma aparente melhora, período latente. O terceiro, ocorre sinais mais fortes, como choque, convulsões e febre. O quarto, ocorre insuficiência hepática. E o quinto, escoamento gástrico ou obstrução duodenal secundária à cicatriz. Sobre o diagnóstico, pode ser feita a dosagem sérica do ferro, gasometria arterial venosa, avaliação dos eletrólitos e radiografia. E, para terminar, falando sobre o tratamento, ocorre a irrigação de todo o intestino com polietilenglicol, pode ser feita a administração de desferoxamina 4 e também a hemodiálise. Muito obrigado, essa foi nossa apresentação sobre metais pesados.